Aqui eu já tenho definido então, né, a largura do portão e também cortado a altura. Agora eu vou cortar a altura que vai ficar o pontalete para nós estar fazendo o portão social dentro, né? Então aqui temos 2 metros, 2,28 m. Isso o corte que vai ficar interno, né? Aí eu vou usar o material de 76 por 38, que é esse aqui, onde eu vou estar cortando, né, para fazer essa coluna. Então aqui eu cortei a altura, né, do pontalete, definindo o corte dele na parte do 45 graus, né, na parte de dentro do portão. Então, da mesma forma que ele está aqui na parte de cima, ele vai estar também na parte de baixo, né? Então, eu já vou cortar o portão pequeno dentro também. Vou deixar definido já o corte do mesmo. Com 2 metros e 28,7. Então, 2,28,7 eu vou descontar 2 centímetros na altura, onde vai ficar 1 centímetro na parte de baixo, 1 centímetro na parte de cima de folga, né? Para nós estar colocando o portão social dentro. Então, a altura que eu vou estar recortando o portão social vai ser com 2,26,5 eu vou cortar. Daí eu vou deixar ali com 2,2 então de folga, né? Aí para fazer o corte do portão pequeno eu também vou usar esse tubo aqui, né? De 38 por 76. Tenho cortado já a largura do portão pequeno. Eu cortei ele aqui com 80 centímetros. Então, com a largura que eu tenho cortado, mais 1,2 que vai ter de folga, considerando 6 milímetros, né, da parte do batente e 6 da parte da dobradiça, então eu dou o aumento de 1,2 a mais do 80, né? Ou seja, vai ser riscado aqui para fazer o portão social a parte interna com 81,2, que daí então já tenho preparado a folga para depois colocar o portãozinho social dentro, né? Então aqui tendo a largura do portão, ela vai funcionar dessa forma aqui, né, com a base mais estreita para frente e a base mais larga para quando o portão tiver de pé aqui, ó, para que ele não venha arcar, né, e trabalhar dessa forma, né? Então por isso que eu acabo usando a parte mais larga, digamos, deixando ela na largura aqui assim, né, na base de baixo assim, para quando o portão tiver de pé, para ele não ficar flexível na parte, digamos assim, da largura, né, para não ficar caído aquela canoa, né? Então aqui eu vou passar a lima em todos os perfis, vou riscar então a medida aqui interno com 81,2, né? E riscar esse tubo de 76 por 38, onde eu vou fazer o pontalete, né? Digamos, a moldura onde vai ser colocado um portão pequeno dentro. Eu tenho cortado para fechar aqui o 45 graus, né? Do portão pequeno. Essa cantoneira, aqui, digamos, nós temos pelo código da Alcoa a CL006 e também a cunha, né? A cunha que é a CL011. Os dois juntos para então estar fazendo, digamos, o fechamento no 45 graus, né? Dessa forma. Para colocar em volta desse tubo de 100 por 50, então eu tenho aqui a cantoneira de 2 polegadas, 1/8, né? Uma cantoneira de 50 grossa, que vai ser usado então para fazer o fechamento do 45 graus com rebite 412. Tenho aqui então a largura
E também a largura do portão social, né? Observando que eu vou deixar ela bem certinho aqui, ó, aonde dá o corte do 45 graus, né? E vou riscar certinho a largura que eu tenho o perfil cortado do portão pequeno. E daí eu vou acrescentar 1.2. Aqui assim, ó. 1.2 a mais, aonde vai ter a folga da fechadura e também a folga da dobradiça, né? Colocando bem certinho no esquadro as duas peças. E eu vou riscar aqui aonde vai ser colocado o pontalete, né? A coluna ali que vai fazer o portão pequeno. Então, eu vou colocar ele dessa forma aqui, ó. Reto pelo lado de fora, que o acabamento do portão pequeno vai ficar no lado de fora, né? Como ele vai abrir para fora, então esse daqui é o meu tubo da parte de cima, esse aqui é o tubo da parte de baixo. Então, esse portão, todo esse portão de elevação, né, conforme a ponta sobe, ele tem que ser aberto para o lado de fora para quando, digamos, se ele fosse aberto para o lado de dentro, que ele estivesse subindo, se ele escapasse a fechadura, né? Então ele vai acabar abrindo o portão, né? Então, abrindo para o lado de fora, dessa forma ele não escapa. A dobradiça eu vou colocar na base de fora aqui do portão e aqui vai ser o encaixe de dobradiça. Ele vai ser colocado rente por fora e com a base de 76, né? Para ter mais resistência e menos flexibilidade, eu vou colocar ele então dessa forma aqui, ó. Eu vou riscar o outro lado, passar o esquadro aqui também. Que aqui eu vou estar colocando, né, as cantoneiras para fazer a fixação desse material aqui, daí. Eu vou fazer um X posicionando o local que vai ser colocado, né, porque então como ele é mais estreito que o próprio quadro, né, que é a própria moldura do portão, então eu já deixo ele desenhado certinho para quando colocar a cantoneira eu não errar, né, digamos, a colocação dessa cantoneira. Porque, vamos dizer, quando eu virar o portão assim, ó, a base vai ficar reto pelo lado de cá. E se eu virar ou colocar as duas bases para cima, que é assim, né, as cantoneiras aqui, ó, aí quando eu virar o portão, que fica uma de frente para com a outra, ele vai ficar posicionado as cantoneiras de forma errada, né? Então, sempre observar esse detalhe, né? Tipo, a cantoneira para mim colocar nesse tubo de 76 por 38 para fazer a base ou o caixilho do portão social dentro, né? Eu vou colocar aqui entre meio das ranhuras. Já tenho aqui um pedaço cortado para usar ele como molde, né? Aonde ele não vai fugir, digamos, da medida do perfil aqui, né? Não vai correr para os lados. Então, dessa forma, eu vou estar colocando as cantoneiras. Aqui eu já vou deixar cortado, como eu estou na largura do portão, as travessas, né? Que vai ser para sustentar a parte do lambril. Então aqui eu vou usar a medida de 1,70 a 1,87,5, né? Reto por aqui, ó, onde ela vai ficar encostada. O material que eu vou usar é perfil de 38 por 50. Então aqui é esse tubo, né? De 38 por 50. Eu vou estar usando para colocar como travessa daí, né? Daí encosta aqui no PC4 e deixando ele reto aqui no 45 graus. Eu já tenho então riscado, né, onde vai ser o meio do ponto giro aqui, ó. Então, como o pino, né, do ponto giro, aqui eu tenho uma barra roscada de 12 e a parte da porca aqui, ó, ela é 19, sabe? Então, eu torneei ela aqui, né? Então ela ficou com 19 por fora e a barra roscada com 12.
Eu tenho aqui então uma broca 12 milímetros. Então aqui podemos observar que daí ela vai entrar, né? A parte, digamos, de 12 milímetros, mas a parte de dentro é onde vai ficar o furo, digamos, 12 milímetros, né? A parte de fora vai ser a grossura do eixo, que seria de 19. Então, eu coloco em cima ele e vou fazer o contorno com o lápis, assim, ó. Lembrando que eu tô pro lado de fora do portão aqui, né? Onde vai ficar o pino, a parte do rolamento. Eu vou fazer o furo, mas deixando a parte do risco, né? Ou seja, eu vou fazer o contorno agora com a furadeira, com a broca 3, para que então, depois eu venho com uma lima redonda e faço certinho o diâmetro aonde vai entrar o pino ali. Para colocar as cantoneiras na travessa, eu sempre uso de gabarito aqui, né? O perfil a ser usado nas travessas. Então, a gente consegue manter o alinhamento, né? E, digamos, não vai ficar torto ou nesse sentido assim, daí. Então, agora eu vou dar continuidade, né? À colocação da cantoneira. É muito fácil, de fato, acabar errando, principalmente no alumínio, né? Pelo fato de que não tem como fazer emendas e tá soldando, né? Então, a atenção é muito importante. Só limpar o excesso de silicone. E aqui colocando a cantoneira, né, no lugar, eu faço um risco para ver o tanto que eu vou ter que recortar essa outra, né? Assim. Dessa forma, daí depois só coloco 2 rebites aqui.
Então, como podemos observar, agora eu vou começar a montar a estrutura do portão grande, né? Digamos, da basculante. Tendo ali as alturas colocadas e uma largura para fazer o começo da montagem. Aqui eu tenho as travessas, onde esse tubo de 38 por 50 ele tem essas ranhuras dentro. Eu vou ter que estar cortando elas, né? Para estar encaixando dentro das cantoneiras, né? Para que não venha a ficar o material afastado, né? Então aqui eu uso até mesmo só alicate, né? Para então estar quebrando as pontas, daí eu aperto ela bem, né? E faço esse movimento para tirar, digamos assim, um pedaço dessa ranhura, para quando encaixar a cantoneira dentro, ela fica rente com o perfil, né, estrutural. Então eu vou fazer de todas elas, né? São 5 travessas e na sequência tá montando então o esqueleto do portão ali. Então, para mim começar a fazer a montagem do portão, né, sempre observando qual é o lado de baixo e também o lado que vai ficar o portãozinho social, né? Isso antes já tem que ser visto, mesmo para colocar as cantoneiras. Como podemos observar, então no portão social não tem cantoneira, né? Então a peça vai ficar lisa, que é o lado de lá que vai ficar. E a parte que vai ter as cantoneiras, então eu estou no lado de fora. Sendo assim, a colocação das cantoneiras, elas ficaram mais para cima, aonde a parte do lambril vai ficar mais rente por fora, né? E o estrutural, o esqueleto pelo lado de dentro. Da mesma forma, também esse tubo de 76 por 38, né? Onde a cantoneira fica mais para cima também, dando o acabamento, digamos que nós precisamos do lambril reto por fora. Então, essa parte vai ser colocado primeiro as travessas, vai ser posicionado as travessas no lugar, para depois então tá fechando as pontas, né? E daí vestindo a parte de baixo, ou seja, a hora que eu tiver aqui já posicionando, né? Aí eu já vou encaixando uma peça na outra, para que então a gente consiga depois estar colocando os rebites, né? Fazendo a fixação da estrutura da mesma daí. Então, observando, né? Ficou bem certinho, ambos os lados, né? Então eu posso estar cortando, eu vou cortar e na sequência...
Cortar, né? E finalizar o encaixe aqui na mesma daí. Eu vou mostrar ali para vocês como é que eu vou fazer o corte então da mesma de novo, né? Então aqui só mostrando, né? Aí ficou essa leve gretinha aqui, ó. Mas isso daqui depois a gente contorna ela, né? Com silicone branco.